Olá, boa noite. Está começando o programa Em Destaque aqui na Rede Sim, a nossa afiliada da Record News no Espírito Santo. Que alegria ter a sua audiência e a sua companhia também no programa de hoje. Hoje nosso programa traz em destaque um parlamentar que vem se destacando. Ele é novato ainda na política, mas tem se destacado muito com atuações muito duras, muito contundentes lá em Brasília. É o Felipe Rigoni, do PSB. Ele hoje conta um pouco pra gente da sua história, da sua trajetória de vida e também das suas realizações do mandato lá no Congresso Nacional. Está começando o programa Em Destaque aqui na Record News. Olá, boa noite. Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Rede Sim, a sua afiliada da Record News no Espírito Santo. Como o nosso programa, você que já acompanhou a nossa estreia na semana passada, a gente sempre vai trazer aqui convidados para contar histórias de sucesso, de capixabas ou não, que fazem a diferença para o Espírito Santo e também para o país. Hoje o nosso convidado é um novato na política, mas que já tem uma bonita trajetória de vida, com grandes realizações e um mandato muito expressivo lá na Câmara dos Deputados, em Brasília. É o deputado federal Felipe Rigoni. Felipe, boa noite, bem-vindo ao programa em Destaque. Boa noite, Fabiano, é um prazer enorme estar aqui falando com você hoje. Prazer nosso te receber, Felipe. Olha, os nossos convidados, normalmente a gente começa o papo apresentando para quem está em casa. Já é uma rotina aqui do nosso programa, fazer uma apresentação. Então eu vou começar, aliás, a sua apresentação, mas depois eu te entrego para você concluir a sua apresentação. Claro. Felipe Rigoni é natural de Linhares, lá no norte do Espírito Santo, tem 29 anos, né, formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, inclusive formado como o melhor aluno da turma, na informação que eu recebi aqui. E Rigoni ficou cego muito novo, né? Descobriu que tinha ficado deficiente visual muito jovem, teve algumas complicações. Como que foi isso, hein, Rigoni? Quando que você descobriu, de fato, que tinha perdido a visão? Veja, eu descobri um problema visual aos 6 anos de idade, né? Na época a gente percebeu que tudo que eu fazia eu precisava estar muito de perto para conseguir enxergar. A gente descobriu que eu tinha uma infecção e isso foi evoluindo em uma série de outras coisas. E depois de 9 anos e 17 cirurgias, quando eu estava ali aos 15 anos de idade, isso era o ano de 2006, por uma série de questões, meu olho foi gradualmente perdendo a visão e eu fiquei cego ali aos 15 anos de idade. Foi um período muito duro, naturalmente, mas com muita ajuda dos meus pais, dos meus amigos, etc., eu consegui perceber que, apesar de ser cego, tem muita coisa ainda que dá para fazer. Aliás, a grande maioria das coisas dá para fazer e dá para fazer bem. E isso foi mudando um pouco a minha cabeça e eu comecei a estudar melhor, fazer as coisas e me tornar a pessoa que eu sou hoje. Ou seja, superando de fato esse desafio, esse novo desafio, né, para você. Com certeza. Teve um fato interessante nessa época que eu fiquei muito mal, fiquei muito indignado, assim, porque eu não entendia por que isso estava acontecendo comigo, né? Eu tinha 15 anos só, não conseguia ter maturidade suficiente. E aí teve um dia que eu estava chorando na sala de casa, muito indignado com a situação. Meu pai, ele chegou, ele sentou do meu lado e botou a mão na minha perna e falou bem assim: Felipe, lembra que você tem uma escolha. Aí ele falou isso e foi embora. Ele não esperou para ver minha reação. E eu não entendi o que ele falou, assim, que raio de escolha é essa que ele está falando que eu tenho? Mas foi por conta dessa intervenção que meu pai fez, me lembrando que eu tinha uma escolha, que eu comecei a perceber que sim, eu tinha uma escolha. Não era a escolha da situação. Eu não podia mudar o fato de ter ficado cego, não posso ainda. Agora, eu podia mudar a atitude que eu ia ter em relação a isso. Ou seja, pensar que apesar de ser cego, todas as grandes e importantes coisas da vida são possíveis. E foi isso que me mudou bastante. Sim. Você acha que talvez que esse fato, esse momento então, da sua vida, essa conversa com seu pai, porque essa já era a próxima pergunta, mas eu acho que o Rigoni já até antecipou a resposta. Eu ia te perguntar o fato mais marcante da sua infância, da sua primeira fase. Você acha que talvez essa conversa com o seu pai tenha sido uma marca importante da sua infância? Sem sombra de dúvida. Assim, essa conversa com meu pai e o exemplo da minha mãe foram muito importantes para eu tomar uma atitude diferente. Eu costumo dizer que o meu pai me ensinou que eu tinha uma escolha. A minha mãe me ensinou qual escolha fazer. Sim. Que eu percebi que eu tinha uma escolha, mas ainda tinha muitas opções, né, de atitude, etc. Sim. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito preocupada com o bem-estar das pessoas, muito preocupada em fazer as pessoas ao redor, né, evoluírem também. E eu pensando em retrospectiva,
Com certeza esse exemplo que eu tive dela me tornou, né, uma pessoa muito mais sensível Sim. ao sofrimento das outras pessoas e no fim das contas me fez querer ser um político, né, para contribuir com as pessoas ao meu redor. Ou seja, esse desafio você transformou, aquele velho ditado, né? Transformou um limão numa limonada. Exato, Pegou esse desafio seu e transformou em algo positivo para sua vida, né? Para sua história de vida. Agora, o Felipe Rigoni, né? Hoje ele é filiado ao PSB. Ele foi o primeiro parlamentar da história do nosso país cego a ser eleito, né? Ou seja, ele marca também a história brasileira em relação a isso. Mas não só por isso, porque eu conheço o Rigoni há algum tempo e eu sei que ele não suporta essa coisa de ficar trabalhando sempre esse coitadismo, né? Eu fui eleito porque sou cego. Não, foi eleito porque tem uma trajetória e tem muito trabalho apresentado antes mesmo de entrar na política, né, Rigoni? Com certeza. Olha, naturalmente o fato de eu ser cego me traz não só uma série de características, mas também uma responsabilidade de representar uma parcela da sociedade que é subrepresentada. Agora, eu não acredito que eu devo trabalhar só com isso. Sim. O que eu falo assim, eu sou um cego deputado e não um deputado cego. Isso é muito importante. Porque eu sou deputado que, por um acaso, por uma série de coisas, sou cego também e represento as pessoas com deficiência. Agora, tem uma série de outras bandeiras, como a bandeira da economia, que eu defendo muito, a bandeira da educação, que para mim é a mais importante que existe no país. Sim. Eu acabo atuando muito em cima dessas coisas e também na representação das pessoas com deficiência. Agora, Rigoni, antes de você se tornar deputado, e a gente vai falar um pouco sobre a sua votação, que foi muito expressiva, ele foi o segundo mais votado, né, nessa eleição, na última eleição para deputado federal. Mas antes, você tinha tentado se eleger como vereador lá em Linhares, né, que é a sua cidade natal, não foi? Foi em 2016, assim, quando eu percebi que para fazer aquilo que eu queria fazer na minha vida, que é basicamente transformar a vida das pessoas, eu precisaria me tornar um político, isso foi em 2016. E eu decidi me candidatar a vereador lá em Linhares. Na época eu ainda estava no PSDB, outro partido. Sim. E fui candidato a vereador, foi uma experiência super intensa, super legal. E perdi, graças a Deus, na verdade. Sim. Não por conta do fato de eu ser hoje deputado, mas porque aquela derrota me ensinou demais e me deu uma oportunidade incrível que foi de fazer meu mestrado em políticas públicas em Oxford. Você foi chamado logo depois, não foi? Foi. Eu me inscrevi para o mestrado logo depois de ter perdido para vereador. Passei em 3 universidades da Inglaterra, na verdade, e tive o privilégio de poder escolher ir para Oxford, né? E não fosse isso, não fosse a derrota para vereador, eu não teria a oportunidade de ter feito esse mestrado. E foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Com certeza. Foi, talvez tenha sido, como você falou, né? A melhor coisa realmente não ter sido eleito vereador naquele momento. Porque só vieram coisas boas depois. Eu fui para o mestrado, eu me juntei ao pessoal do Movimento Acredito e depois, como consequência disso tudo, me candidatei e fui eleito para deputado federal. Como o segundo mais votado aí, né? Exatamente. Daquela eleição, né? Exato. Isso é muito legal. Agora, Rigoni, a gente está quase chegando ao final do nosso bloco. Aliás, nosso tempo do bloco já está concluindo. Mas hoje ainda a gente vai falar de temas polêmicos aqui no programa. A gente vai conversar um pouco sobre educação, que é uma bandeira, que eu acho que é a bandeira mais forte do Rigoni hoje, a educação e a economia. E a sua atuação muito expressiva lá em Brasília, né? Uma luta muito forte e muito atuante mesmo, né? Uma postura muito atuante lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo? A gente volta já. E quem tem caso continua acompanhando nosso papo daqui a pouquinho? Ótimo. Vamos lá? É bem rápido, a gente já volta com o programa em destaque. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Destaque aqui na Rede Sim, afiliada da Record News. A gente continua a nossa conversa hoje com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB, que já no bloco anterior contou um pouco da sua trajetória. Ele foi o primeiro parlamentar cego, o primeiro cego a ser eleito deputado federal no Brasil. Já começa fazendo história e, mais do que isso, começa fazendo história com a sua atuação bem diferenciada lá na Câmara dos Deputados. Eu conversava um pouco aqui com o Rigoni durante o intervalo. Rigoni, você já começou as mudanças, implantando as mudanças dentro do seu gabinete, não foi? Com certeza. A gente, já de cara, a gente fez um processo seletivo para selecionar nossos sucessores. Então, a gente fez um processo seletivo amplo, nacional, que teve mais de 10 mil candidatos para 9 vagas, né? E foi super legal. Nós temos uma equipe hoje que se mantém
desde o início a mesma equipe, o que não é tão comum também. Sim. Justamente porque a gente selecionou pessoas muito boas e a gente tem conseguido fazer um mandato super relevante nesse sentido. Agora, você foi também o único deputado capixaba, né, a abrir edital para selecionar projetos, não é isso? Foi. As emendas parlamentares, que é aquela parcela do orçamento que, por lei, o parlamentar já pode destinar para projetos e prefeituras a sua escolha, que são 15,9 milhões de reais no ano de 2019. Sim. Ao invés de a gente fazer isso por uma escolha política apenas, a gente decidiu fazer isso por uma escolha técnica. Então, a gente abriu um edital aberto para todo o Espírito Santo, recebemos 550 projetos, e isso passou por algumas etapas técnicas, então uma etapa dentro da nossa equipe, Sim. uma etapa com um conselho técnico de especialistas que a gente tem no mandato, e teve uma etapa de escolha popular. Quem escolheu, no fim das contas, não foi eu. Para onde iria essa verba. A gente teve 31 finalistas e, através do nosso aplicativo, o aplicativo que a gente tem no nosso mandato, as pessoas, os capixabas, escolheram para onde ia cada centavo desses 15 milhões de reais. Então, a gente conseguiu presentear aí, né, destinar para 17 projetos essa verba. Isso é muito legal porque é muito democrático e você acaba entregando de fato o direito de escolha para o povo, que foi quem te elegeu. Então isso é muito interessante, né? É uma iniciativa bem interessante. Agora, vamos falar um pouquinho de alguns assuntos mais polêmicos, Rigoni. Você hoje ocupa, né, uma função dentro da Comissão Externa de Educação, lá da Câmara dos Deputados. E recentemente, você, junto com outros parlamentares lá em Brasília, entraram com um pedido de impeachment do ministro da Educação, Abraham Weintraub. O que motivou esse pedido? Vamos lá. São duas coisas aí que você acabou citando. Primeiro, a Comissão Externa de Fiscalização do MEC. A gente criou uma comissão especificamente para acompanhar e fiscalizar a gestão do Ministério, coisa que foi feita pela primeira vez também na Câmara, né? Vamos fiscalizar a gestão de um Ministério. Sim. E eu fui o relator dessa comissão. A gente teve uma série de descobertas muito importantes e trágicas, na verdade. A gente descobriu que o Ministério estava praticamente em paralisia. Vou dar alguns números aqui para você entender. De todo o orçamento que foi planejado para o MEC em 2019, na parte de investimento, apenas 14% foi executado. Nós temos aí, por exemplo, um monte de creche precisando ser construída e só 14% dos investimentos foram destinados. Tinha R$1 bilhão que a Lava Jato conseguiu de volta da corrupção e que foi destinado para a educação. Esse dinheiro foi perdido pelo Ministério. Por quê? Porque, teoricamente, não tinha projeto para executar. Então, esse dinheiro voltou para o Tesouro e não volta mais para o Ministério da Educação. Sim. Na alfabetização, menos de 1% do orçamento foi utilizado. Na educação básica, um pouco mais de 1% foi utilizado. Então, basicamente, tudo que foi feito em alfabetização, educação de jovens e adultos e educação básica no nosso país foi por conta dos estados e municípios. Não foi porque o MEC teve uma atuação coordenada em cima disso. Isso é muito sério. A educação é a pasta mais importante do nosso país. E, para além disso, para além dessa ineficiência absurda, existiu alguns crimes de responsabilidades cometidos pelo ministro. E foi por isso que, não no âmbito da comissão externa, mas parlamentares de forma individual, eu e vários outros, decidimos entrar com pedido de impeachment do ministro Weintraub no STF, por conta não só da ineficiência, mas também de crimes de responsabilidade cometidos por ele. Ou seja, a gente pode dizer que, na visão sua e desses outros parlamentares, o MEC, né, e em especial o ministro, estavam tendo uma atuação medíocre, vamos dizer assim. Não, medíocre quer dizer que está na média. É bem pior do que isso. É bem abaixo da média. É bem abaixo da média. Essa que é a questão. Eu não tenho nenhum problema com a pessoa do Abraham Weintraub. Eu nem o conheço de maneira profunda para dizer qualquer coisa sobre ele pessoalmente. Sim. Eu só avalio o profissional que está como ministro da Educação. Sim. E ele não está executando nem aquilo que foi planejado por ele mesmo, aliás, nem planejamento tem, na verdade, Sim. e nem aquilo que está determinado por lei no Plano Nacional de Educação. Então, ele não está fazendo praticamente nada que deveria ser feito. Em comparação com outros ministérios, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura, o abismo é ainda maior. O ministro da Infraestrutura faz muita coisa e tem feito um trabalho excelente pelo nosso Brasil. O ministro Tarcísio. O Tarcísio. Não é o caso do ministro da Educação.
Ou seja, então a gente está falando aí de 2 pontos, ou seja, Com certeza. A sua posição, né, mostra isso, que não é uma posição contra o governo federal, é sim Não, contra de jeito nenhum. pontos específicos, aí em especial, o senhor está citando aí a questão da ministra da Educação. Exato. É o que eu sempre falo, eu vou apoiar ou me opor a projetos específicos. Eu não me oponho ou apoio 100% o governo Bolsonaro. Tem coisa que é muito bom, como o Ministério da Infraestrutura, tem coisa que é muito ruim, como o Ministério da Educação. Então, no Ministério da Educação eu vou me opor, no da Infraestrutura eu vou apoiar. Sim. Você acha que foi um erro aí do presidente Bolsonaro a escolha de um nome que nem técnico é, né, para a educação, ou seja, era um nome muito desconhecido até para os próprios profissionais da educação? É engraçado você dizer isso, porque quando o Abraham foi escolhido, a gente tinha acabado de cair o outro ministro, que era o Vélez, que também era horrível. Também. E aí, quando ele foi escolhido, eu até o elogiei. Eu falei assim, olha, ele não entende de educação, mas ele veio do setor privado e era um gestor. Sim. A única coisa que ele não está fazendo é gerindo o MEC hoje em dia, né? Então não está conseguindo executar absolutamente quase nada no Ministério da Educação. Então sim, foi um erro do presidente Jair Bolsonaro e para muito além do impeachment que a gente protocolou, a gente espera que o presidente reconheça isso, entenda isso e troque. E tem muito nome bom no Brasil. Sim. Muita gente boa que entende de educação e seria um excelente ministro ou ministra, né? Que tem várias mulheres excelentes também nesse sentido. Então, esperamos que o presidente Jair Bolsonaro perceba isso e troque o ministro quanto antes. Agora, Rigoni, vamos falar um pouquinho de outros segmentos também, além da educação, né? Você também pegou algumas relatorias muito importantes, muito expressivas. Tem aqui, por exemplo, um projeto que criminaliza o Caixa 2 em campanha, que a gente fala especificamente sobre combate à corrupção, não é? Exato. Eu estou como relator do Caixa 2 na Comissão de Finanças e Tributação. Não é no plenário, né? Eu estou como relator do Caixa 2 numa comissão específica. O relatório está pronto, a gente deve entregar essa semana, para que nas próximas semanas já consiga ser votado por esta comissão e siga, né, o trâmite normal dentro do parlamento. E a gente, inclusive, a gente estende o crime do Caixa 2 não só para a pessoa, mas também para o partido que autorizar ou que cometer também o crime de Caixa 2. Isso é muito importante, porque as nossas campanhas precisam ser mais baratas, a democracia precisa ser mais barata para ser mais representativa. Sim. E um dos passos para fazer isso é você combater o Caixa 2. O Caixa 2 seria o grande câncer hoje aí da corrupção e talvez o maior fenômeno talvez da corrupção. Ele é um dos aspectos. Agora, o maior fenômeno para mim que leva à falta de representatividade da democracia e a campanhas caras e, por consequência, também corruptas, é a estrutura e o funcionamento dos partidos. Sim. Inclusive, a gente tem um projeto de lei que faz uma reforma partidária. Eu, a Tabata, o Thiago Mitrô e outros vários parlamentares entramos com um projeto de lei no ano passado que faz uma reforma partidária. Porque os partidos não são transparentes, não tem equidade na distribuição dos recursos, não tem democracia interna, não tem nenhum programa de integridade corporativa, né, institucional dentro dos partidos. Sim. E é exatamente nesses 4 pontos que o nosso projeto atua. Para a gente melhorar a democracia, a gente tem que melhorar a instituição que torna ela possível, que são os partidos. E nenhum partido, de fato, tem feito isso de forma legal. Então a gente botou esse projeto de lei e estamos lutando para que ele seja aprovado, para a gente fazer uma reforma partidária. Você mesmo teve problemas com o seu partido PSB e teve um rompimento, né? Eu tive um rompimento, porque eu fui a favor da reforma da Previdência, o partido fechou questão contra, Sim. me suspendeu, mesmo sabendo da minha posição desde o início, mesmo tendo assinado uma carta, compromisso comigo, de que eu teria liberdade da minha atuação política. Então, eu inclusive estou com um processo no Tribunal Superior Eleitoral para poder me desfiliar do partido sem perder o mandato. Ou seja, e aí precisa guardar a conclusão desse processo para que você possa aí sim ingressar num outro partido, né? Exatamente. O processo está em andamento e já teve bons sinais. O Ministério Público se posicionou a favor, né, do nosso processo e acho que no próximo mês e pouco já deve terminar o processo e a gente for dar encaminhamento para outro partido que eu ainda não sei qual é. Então, ainda não escolheu? Não conversei com ninguém porque eu não tenho meu mandato para chamar de meu, né? Ainda não tenho autorização da Justiça para isso. Entendi. Bom, tá certo. Olha, a gente vai para mais um rápido intervalo.
papo está muito bom, a gente está falando de assuntos polêmicos e assuntos bem interessantes aqui na conversa hoje com o deputado federal Felipe Rigoni, por enquanto no PSB, como ele acabou de explicar, né, o processo ainda que ocorre lá no Ministério Público para que possa ter essa decisão, né, e aí sim mudar o partido. Bom, é bem rapidinho, a gente já volta com o programa Em Destaque. Não sai daí, hein? Estamos de volta com o programa Em Destaque aqui na Rede Sim, afiliada da Record News. E a gente continua a nossa conversa hoje com o deputado federal Felipe Rigoni. Hoje conversando um pouco com a gente sobre assuntos polêmicos. Já falamos aqui um pouco, né, Rigoni, sobre a questão da educação. Pedido, inclusive, dele e de outros parlamentares para o impeachment do ministro da Educação. Aí até crimes de responsabilidade levantados pelo deputado Felipe Rigoni. Falamos também sobre a questão da corrupção, combate à corrupção. A gente aqui comentou sobre o maior câncer, talvez, do nosso país, né? A questão da corrupção e esse combate que tem que ser constante, permanente, né? Com certeza. Sempre. Agora, o Rigoni também citou a questão partidária, que o PSB rompeu com ele teve um rompimento aí com o partido, porque ele votou a favor da reforma da Previdência. Exato. A reforma da Previdência já é realidade, né? Já aconteceu, mas outras reformas também precisam acontecer e já estão sendo discutidas, né, Felipe? Com certeza. A gente tem aí, a grande reforma que o Brasil precisa fazer é a reforma fiscal, tá? Para tornar o Estado brasileiro um Estado capaz de arcar com as suas contas. Sim. Hoje não é possível. Tá? Tanto de maneira a pagar a nossa dívida, quanto de fazer qualquer investimento para melhorar a vida das pessoas. Sim. Num orçamento de 1,6 trilhões de reais, nós só temos 19 bilhões de investimento no ano de 2020. É essa a situação que nós estamos vivendo. E no ano que vem vai ser zero, se nada for feito. É um absurdo, né? Não existe país do mundo, por mais liberal que seja, que não faça investimento público em infraestrutura, em intervenções sociais e etc. E aí, nesse sentido, tem algumas reformas muito importantes a serem feitas. A primeira foi a reforma da Previdência, era o mais importante a fazer. A segunda é a reforma administrativa, não só para conter gasto com o pessoal, que é o segundo maior gasto do governo hoje, mas também para você dar um novo perfil ao serviço público federal, especialmente, para você ter mais eficiência, um sistema de incentivos a resultados e as pessoas na ponta receberem serviços públicos melhores. Tem uma outra reforma que a gente tem chamado de reforma emergencial, que é aquela que dá uma contenção de gastos por 2 anos, mas uma contenção drástica, para você conseguir aumentar o investimento público. Como eu disse, esse ano vai ser só 19 bilhões. A gente precisaria de pelo menos 50, 70 para fazer algo mínimo em infraestrutura e questões sociais. Então, essas 2 reformas aí que eu citei, elas são extremamente importantes e urgentes. E, naturalmente, temos a principal reforma para a competitividade da economia brasileira, que é a reforma tributária. Sim. Que está em discussão já no Congresso Nacional, é muito difícil de ser aprovada, mas nós conseguiremos fazer isso até o fim do ano. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O papo tá bacana, é sempre muito bom receber o deputado Felipe Rigoni, a gente já se conhece há um tempo. Eu fiquei muito encantado quando conheci a história do deputado, ainda na outra emissora, quando a gente se encontrou em outras vezes. E assim, uma trajetória bacana, né? Uma história de vida bonita, de superação de verdade. Obrigado. E com um resultado, né? Porque não adianta você ter muita conversa, e na política a gente acaba vendo muito isso, né, Felipe? Muitas conversas, muita falação e pouco resultado. Exato. Felipe Rigoni está mostrando o contrário. Exato. Ele superou as dificuldades e está mostrando resultado, está mostrando diferença lá na atuação em Brasília. Isso é muito legal. Os capixabas realmente têm uma satisfação de ter um deputado atuante com a sua postura lá em Brasília. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui e continuaremos sempre trabalhando para melhorar o nosso país. Obrigado, Felipe. Obrigado. Viu? Para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Muito bom tê-lo novamente aqui conosco no programa Em Destaque. Amanhã a gente está de volta com mais uma entrevista com personalidades, nomes da política, da economia, da cultura que fazem a diferença no Espírito Santo. Para você, uma boa noite. Até amanhã.